Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou a Isa e você está no canal da TAG Experiências Literárias. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre o livro que veio na caixinha da TAG de abril de 2019, aqui no quadro Resenhas e Reverberações. E eu tô falando de O Sonho dos Heróis, de Adolfo Bioy Casares, que olha, que livro que deu um nó na minha cabeça. A curadoria foi do Javier Cercas, que é um autor que eu gosto bastante. Eu acho que eu não podia esperar nada menos do que isso aqui vindo de Javier. Tá? E eu já adianto aqui para vocês que eu gostei muito do livro, porém é aquele livro que eu não gostei de imediato, sabe? Eu tive que refletir muito, pensar bastante em tudo que eu li para poder formular algumas teorias ou justificativas assim na minha cabeça. Sabe aquele livro que você termina de ler e fica, então, quem sou, para onde vou, de onde eu vim? Foi a sensação que eu tive quando eu terminei de ler O Sonho dos Heróis, tá? Mas depois que eu retomei as minhas anotações, que eu reli as partes que eu tinha lido, que eu refleti bastante sobre o livro, eu posso dizer para vocês que eu simplesmente adorei o livro e que eu reconheço tudo que o Javier Cercas falou em relação a esse livro aqui, tá? Eu não sei se a gente teve a mesma interpretação, porque eu acho que esse livro aqui tem várias. E eu acho que esse aspecto também faz de um livro um bom livro. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu gosto de livros que trazem várias possibilidades para o leitor, e O Sonho dos Heróis é um deles. Quando eu fiz o vídeo dando as dicas desse livro aqui, eu disse para vocês que eu tinha tido uma primeira experiência com Bioy, e eu não havia gostado, era um livro de contos. Depois eu li A Invenção de Morel, que eu acho que é o livro mais famoso do Bioy, e eu simplesmente fiquei apaixonada, eu gostei muito. E esse livro, A Invenção de Morel, me fez fazer as pazes com Bioy. E O Sonho dos Heróis me fez, assim, ter muita vontade de pegar o primeiro livro dele que eu li para ler com outros olhos. E para ler, inclusive, com uma cabeça mais madura, talvez, de entendimento. Porque tanto o prefácio de Javier Cercas quanto a própria revistinha da TAG que tá, assim, sensacional. Cadê a capa? Essa revistinha aqui, eu gosto de todas, mas essa aqui, assim, foi essencial para eu compreender melhor as nuances do livro e também da escrita de Bioy. Porque o Javier Cercas meio que ensina a gente a ler Bioy. Ele diz o seguinte, ó, aqui na página 8, logo no prefácio, ele diz o seguinte: nessa obra aqui, estão apresentados alguns dos traços mais característicos da narrativa de Bioy: o rigor construtivo, a fantasia minuciosamente planejada, a reflexão filosófico-moral ou a indagação da experiência amorosa enquanto experiência essencial do ser humano e, ao mesmo tempo, um desvelamento do real. E aí, mais abaixo, ele diz o seguinte: a sua literatura é um espelho do próprio autor, uma literatura discreta, de humildade natural e aparência espontânea, de tom menor que parece tentar esconder as complexidades da trama e da escrita sob uma superfície diáfana, como se Bioy aspirasse a ser um autor clássico. Por isso, os romances de Bioy são ao mesmo tempo transparentes e enigmáticos, ou como diria Milan Kundera, fáceis de ler e difícil de entender. E eu concordo totalmente com isso aqui, tá? E presta atenção, pessoal, no que ele diz o seguinte, que é grandioso, mas ao mesmo tempo tímido. Então, quando eu comecei a ler esse livro aqui, já na primeira página, o Bioy faz a gente pensar que alguma coisa muito grande aconteceu. Faz a gente pensar que o herói do livro, que os heróis do livro, enfim, vão buscar alguma coisa muito grande. E já nesse primeiro parágrafo, o Bioy engana o leitor completamente, porque ele diz pra gente, como está aqui na revistinha, ele diz pra gente que aconteceu um mistério e que os personagens do livro, no caso o herói, vai em busca para resolver este mistério,
E o livro vai ter um desfecho insólito, com a resolução desse mistério ou não. Então, esses três elementos, o mistério, a busca e o desfecho insólito, vamos combinar que são elementos que podem fazer de qualquer história uma boa história, dependendo de como ela é escrita. E no caso aqui do Sonho dos Heróis, tem isso tudo que eu falei, porém, de vários ângulos. E eu acho que é nesse ponto, nesses vários ângulos, nessas várias interpretações, de uma história dentro da história, de um sonho dentro de um sonho, que na verdade não é um sonho, que se encontra toda a genialidade de Bioy. Eu estou muito arrependida por não ter gostado do primeiro livro que eu li do Bioy, e com certeza eu vou reler, mas assim, com essa perspectiva, com essa, vamos dizer assim, bagagem que eu adquiri lendo e interpretando o Sonho dos Heróis, tá? Então a história é bem simples, tá? Num carnaval em Buenos Aires, em 1927, o personagem Gaúna ganha uma grana numa aposta de cavalos. Então ele decide convidar os amigos para torrar essa grana junto com ele nos bailes de carnaval da Buenos Aires de 1927. Então durante 3 noites e 3 dias, eles se enfiam sei lá onde, nos bailes de carnaval da cidade. Tem muita festa, e dança, e bebedeira, e mulheres. Só que aí o que acontece? Ao final dessas 3 noites, o Gaúna, ele acorda no meio do nada, assim, num lugar que ele não sabe onde é que é direito, com pessoas que ele nunca viu na vida, sem lembrar o que aconteceu. Mas até aí tudo bem, né? Porque quem nunca passou por uma situação assim na vida? Depois de uma festa, sei lá, abafa. Só que aí ele fica obcecado por descobrir o que aconteceu nessas 3 noites, o que aconteceu principalmente na última noite de carnaval, que é o que ele não se lembra de absolutamente nada. Então eu confesso para vocês que o início do livro me deixou bastante empolgada para descobrir junto com o Gaúna o que aconteceu. Mas eu já sabia que isso não seria uma tarefa fácil, porque eu já conhecia a escrita do Bioy. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim como no carnaval, eu comecei lendo o livro com esse ápice de euforia, e quando o carnaval passou, eu me senti igualzinha a Gaúna lendo o livro. Eu me senti desanimada, confusa, sem saber o que estava acontecendo, e aí eu fiquei desinteressada pela história, confesso para vocês, fiquei assim, com preguiça de ler, principalmente porque a história, né, estava girando em torno do personagem Gaúna, que, vamos combinar, não tem nada de interessante. Ele é um personagem extremamente imaturo, inseguro, Maria vai com as outras, não tem opinião própria, ele se espelha num cara, no Dr. Valerga, que é um manezão, né? Mas isso só prova o quanto que Gaúna é imaturo. É também um personagem aparentemente preconceituoso, misógino, o que pode ser justificado pela época, tempo, espaço e contexto em que o livro foi escrito, né? Buenos Aires, da década de 20. Assim, eu não consegui enxergar nele características que me fizessem sentir alguma coisa por ele. Talvez um pouquinho de ranço, um pouquinho de pena às vezes, porque eu via que ele não decidia as coisas por si próprio, sabe? Ele sempre pedia a opinião para as pessoas. Quando ele decidia ou concluía alguma coisa, não era assim uma coisa muito legal, sabe? Mas nesse ponto, pessoal, eu queria levantar um pouquinho com vocês a importância do narrador do livro, tá? Eu achei o narrador sensacional, porque a gente começa o livro com um narrador totalmente onisciente, que tem simplesmente a função de contar pra gente uma história. Então ele começa totalmente a par assim, da história, somente narrando mesmo, tá? Só que vocês notaram a evolução do narrador? Logo mais pra frente, ele começa a entrar na cabeça dos personagens e contar pra gente o que o personagem está pensando, mesmo que o personagem não diga aquilo. E é nesse ponto que Gaúna fica um pouquinho mais interessante para mim, porque ele fala uma coisa, mas o narrador me diz que ele pensa outra. Eu gosto disso. E depois a gente tem um terceiro ponto da narração, que é quando o narrador começa a emitir as suas próprias opiniões em relação ao texto, em relação ao livro, e começa a colocar a gente para pensar.
Então a história tem uma evolução, o personagem Gaúna tem uma evolução, eu vou chegar lá agora, e o narrador também tem uma evolução, uma participação bem interessante na história, que eu também vou chegar lá. Agora sim, ao mesmo tempo que no início Gaúna é um personagem totalmente desinteressante para mim, eu vejo que ele vai amadurecendo um pouquinho ao longo da história, porque ele começa a enxergar ao longo da história que talvez o caminho que ele esteja seguindo não é o melhor caminho. Mas espera aí, deixa eu seguir aqui a minha linha de raciocínio, senão eu não vou conseguir mostrar para vocês o que eu entendi a respeito do livro. Então respira e calma, Isa. Espera aí, vamos lá. Então, pessoal, voltando aqui um pouquinho na história, o livro é basicamente Gaúna tentando se lembrar do que aconteceu nessas 3 noites de carnaval, principalmente na última noite de carnaval, que ele não se lembra de nada. E após esse carnaval, ele tem vagas lembranças do que aconteceu com ele. Ele se lembra que conheceu uma mulher mascarada, que mexeu muito com ele. Então, talvez essa busca por respostas não seja somente uma busca para saber o que aconteceu. Talvez ele queira mais reencontrar essa mulher que ele conheceu nesse baile, que ele encontrou nesse baile de carnaval. Mas, enfim, história vai, história vem, e o tempo vai passando e ele não consegue descobrir nada do que aconteceu. E aí me agoniou muito, porque ele não perguntava para os amigos dele o que tinha acontecido. Ele tentava jogar uns verdes para colher maduro, mas ninguém falava nada e ele também não perguntava, sabe? E eu falava assim, cara, pergunta logo para as pessoas o que aconteceu nesse baile, mas que coisa. E ele não perguntava e ficava por isso mesmo, tá? Ódio que me deu, mas enfim. Mas aí tem um cara na cidade que é conhecido como Bruxo Taboada, que diz que prevê o futuro. Então, se ele prevê o futuro, ele pode também saber do passado. Então, ele se interessa em fazer uma consulta, com esse Bruxo Taboada para meio que tentar saber o que aconteceu com ele. E nessa consulta, o Gaúna fica, de certa forma, impressionado com as coisas que o Bruxo Taboada fala com ele. Apesar de ser totalmente enigmático, ele fica impressionado, mas ao mesmo tempo ele despreza o Bruxo Taboada porque ele não disse nada com nada, Só que indo embora dessa consulta, ele conheceu a filha do Bruxo Taboada, uma moça chamada Clara. E quando ele vê essa moça, ele sente assim alguma coisa muito forte dentro dele. E nesse momento, eu já tive certeza de que Clara era a mulher mascarada. Não sei por que eu tive essa sensação, e é claro que ela se confirmou no final, tá bom? E aí ele se casa com essa moça, com a Clara, e no relacionamento deles a gente percebe o quanto que o Gaúna é misógino, é machista, às vezes ele sente uma coisa pela Clara, mas ele não quer demonstrar, simplesmente para não dar o braço a torcer, para manter a fama de machão, principalmente em relação aos amigos, Aquela coisa toda que, como eu disse anteriormente, pode ser justificada pela época em que o livro foi escrito, tá? Década de 20. Eu sei que tem gente que não concorda comigo, mas tudo bem. E aí Gaúna se casa com Clara e a gente tem um salto temporal de 3 anos na história. A gente vai para 1930. Nesses 3 anos, ninguém descobre o que aconteceu no Carnaval de 1927, tá? Só que depois de 3 anos acontece uma coisa que pode estar inserida aí no contexto mágico. Ele novamente ganha uma grana no jogo, na aposta de cavalo, véspera de carnaval, e ele fala, peraí, as coisas estão se repetindo. Então eu acho que se eu fizer tudo igual a 1927, talvez eu me lembre do que aconteceu comigo no passado. Porque as coisas estão se repetindo. Então o que ele faz? Ele mente para a esposa, na verdade ele omite da esposa o que ele vai fazer. Ele chama novamente os amigos, incluindo o Dr. Valerga, para poder torrar essa grana com ele nos bailes de carnaval. Bora de novo beber, pegar a mulher, encher a cara, curtir as noites de carnaval. Porém, é nesse ponto, pessoal, que eu enxerguei uma bela evolução no personagem de Gaúna. Porque depois de 3 anos, ele casado, ele já não é a mesma pessoa. Ele já é mais adulto, ele já é um pouco mais experiente, ele já é um cara casado. E durante essas 3 noites de 1930, ele várias vezes se arrepende de ter omitido isso da esposa, de ter gastado essa grana com os amigos, sendo que ele precisa de tanta coisa em casa. Olha a responsabilidade que ele não tinha há 3 anos atrás.
Ele sente falta da esposa, mas ele não podia admitir isso para os amigos, porque ele era muito machão. E ele sentiu várias vezes vontade de não estar ali naquele momento, de estar em casa com a esposa, né? Tanto que a gente tem um personagem que é exatamente o contraponto de Gaúna, que é o amigo dele, o Larsen, que eles moram juntos, né, no início da história, e o Larsen é muito maduro. Só que assim, como o Gaúna era muito experiente, ele tinha duas opções para se espelhar. No Larsen, que era um cara sensato e maduro e compreensivo e amigo, mas ele também tinha o Dr. Valerga, que era aquele cara, o bonzão, né, de atitudes duvidosas. Então, em quem que o menino imaturo vai se espelhar? No cara bonzinho ou no cara malvadão? É claro que é no cara malvadão, né? Afinal de contas, quem aí na adolescência, na juventude, um pouquinho mais imaturo, não quis ser um bad boy aí na vida. Então eu notei uma evolução bem legal, sabe, nesse personagem. E eu comecei a pensar que realmente o herói seria Gaúna. Só que aí eu comecei a já ficar agoniada comigo mesma. Porque eu não queria que o Gaúna fosse um herói. Porque eu não queria admitir que um herói tivesse as características dele. Tá? Mesmo porque o sonho dos heróis, o sonho do herói, Gaúna nem sonhar. O que ele teve não foi o sonho, que ele achava que era uma vaga lembrança. Só que, na verdade, a gente descobre no final do livro que o que ele teve foi uma visão do próprio destino. De um destino que deveria ter acontecido em 1927, mas que só veio a acontecer em 1930, que foi a morte do personagem. Aí eu pensei, tudo bem, o que um herói quer se não uma morte gloriosa? O que um herói quer, além de passar por uma epopeia na vida, de buscar alguma coisa que faça sentido para a sua vida durante esses 3 anos, onde ele buscava respostas, e ele morrer de forma gloriosa. Então, isso seria um desfecho bacana para um herói? Não, porque a morte de Gaúna não foi nada glorioso, ele morreu de brigas de faca. Eu não vi nada glorioso nisso. Então, eu não me conformei com o final da história. A princípio, eu não gostei, tá? Pronto, falei. Só que aí, pessoal, eu comecei a pensar, não pode ser isso, cara. O livro não pode ser somente a saga de um cara que começa bad boy, se arrepende e no final tem aí o seu momento de rendição e morre. Não pode ser só isso, eu não quero que seja. Não quero. E aí eu comecei a olhar as marcações que eu fiz, tá? Aqui na minha leitura. Eu li a revistinha da Tag, porque eu sempre leio a revistinha depois. Eu li o prefácio do Javier Cercas aqui no livro. E eu comecei a pensar que, na verdade, os heróis da história seriam outros personagens que a gente não dá a mínima bola. Primeiro porque um é taxado de bruxo e o outro é uma mulher. Porque aqui na página 47, quando o Gaúna vai lá ter sua primeira consulta com o bruxo, o que acontece? O Gaúna queria muito saber o que tinha acontecido com ele no passado. E aí o bruxo fala o seguinte, no assunto, página 47, pessoal, bem no iniciozinho aqui, tá? No assunto que o senhor chama de minha viagem, não devo prosseguir com as averiguações? Daí o bruxo fala para ele assim, não é preciso interromper as averiguações nunca. O mais importante é o ânimo com que averiguamos. Eu não estou entendendo, senhor, reconheceu Gaúna. Mas então, por que devo esquecer essa viagem? Aí o bruxo responde assim, ignoro se deve esquecê-la. Nem sei se consegue esquecê-la. Além do mais, acho que não lhe convém. E aí o Gaúna falou assim, terei boa sorte ou não? Tenho boa saúde ou não? Sou corajoso ou não? Que são características do herói. Sorte, saúde, coragem, né, bravura. E aí o bruxo responde o seguinte, por mais corajoso que seja, um homem não é corajoso em todas as ocasiões. E aí o Gaúna fala assim, um dia eu vi uma moça de máscara. E o bruxo responde, eu sei. Cara, sério, ele não conhecia ainda Clara, tá? O bruxo responde, eu sei. E aí ele pergunta, vou vê-la novamente? E o bruxo responde, você me pergunta se vai vê-la? Sim
e não. Eu o defendi contra um Deus cego. Eu rompi o tecido que devia se formar. Eu o defendi, de novo, gente, eu o defendi contra um Deus cego. Eu rompi o tecido que devia se formar. Embora seja mais fino que o ar, voltará a se formar quando eu não estiver mais aqui para evitar. Sério. Eu não sei se eu vou conseguir explicar para vocês o que eu quero, tá? Então, quando o bruxo fala isso tudo pro Gaúna, ele já tá dizendo que ele sabe do destino de Gaúna, que ele sabe o que deveria ter acontecido em 27, mas que não aconteceu por algum motivo, e que vai acontecer agora em 1930, tá? Então, quando ele fala que eu defendi contra um Deus cego e eu rompi o tecido que devia se formar, o que acontece? De alguma forma, ele protegeu Gaúna, tá, do que aconteceu, do que aconteceria no passado. Ele fez Gaúna enxergar as pessoas malvadas assim que o estavam influenciando. Ele fez Gaúna enxergar durante todo o processo que o doutor Valerga não era aquela pessoa que ele achava que era. Tá? Então, quando ele diz, eu rompi o tecido que devia se formar, ele fez Gaúna enxergar que o que ele estava buscando para ele não era o que devia ser. E quando ele pergunta sobre a Clara, vou vê-la novamente, o bruxo responde, você vai vê-la, sim e não. Então, quando no baile de 1930, Gaúna vê novamente a moça mascarada, ele vê a mascarada, mas ele não percebe que é a Clara. Por isso que o bruxo fala, sim e não, você vai vê-la, sim e não. E a Clara foi uma das grandes responsáveis pelo processo de salvação de Gaúna ao longo desses 3 anos, contra um Deus cego, né? Contra as pessoas que eram má influência para Gaúna, abrindo os horizontes de Gaúna para uma nova vida, para novas oportunidades, para construir uma vida nova junto com Clara e largar os amigos para trás, os amigos que tanto faziam mal para ele. Só que aí, o que ele fala? Eu rompi o tecido que devia se formar. Aquela névoa, aquele tecido que cegava Gaúna, foi rompido com Clara na sua vida. Só que aí ele fala o seguinte, embora o tecido seja mais fino que o ar, esse tecido voltará a se formar quando eu não estiver mais aqui para evitar. Então, é justamente quando o bruxo Taboada morre lá na frente, logo depois que o bruxo Taboada morre, parece que quebra esse encanto, sabe? E o tecido volta para a cara, para o olho, né, para as vistas de Gaúna, e ele fica cego novamente, logo depois ele ganha novamente essa grana, e ele volta para essa obsessão de tentar descobrir o passado dele. E nessa onda de tentar descobrir o passado, o bruxo Taboada já sabia que o destino de Gaúna já estava escrito, e a Clara também. Na verdade, a Clara foi ligando os pontos, né? E aí, pessoal, na página 188, que para mim é a grande virada do livro, é a parte assim que o livro fica mais sensacional de tudo. Eu até me arrepio. E quando eu li isso aqui, eu me arrepiei, porque eu já estava gostando muito mais do livro, e quando eu li isso aqui, eu achei sensacional. E é nesse ponto, na página 188, que o próprio narrador se coloca mais firme, assim, como um grande personagem também do livro. Também um herói, quem sabe. E ele diz o seguinte, olha só. Agora é preciso andar devagar, com muito cuidado. O que vou contar é tão estranho que se eu não explicar tudo com muita clareza, não vão me entender, nem acreditar em mim. Agora começa a parte mágica deste relato. Ou talvez todo ele fosse mágico e só nós não tenhamos percebido sua verdadeira natureza. O tom de Buenos Aires, cético e vulgar, talvez tenha nos enganado. E é nesse ponto que o Gaúna entra novamente nos grandes salões de bailes de carnaval de Buenos Aires para ir em busca do seu destino, que é a morte.
que lá atrás o Bruxo Taboada e a Clara tentaram a todo custo evitar. Então, depois que eu terminei de ler o livro, eu reli esse parágrafo, e eu reli as coisas que eu tinha notado, e eu li a revistinha, e eu li o prefácio aqui do Javier Cercas, eu, na minha concepção, pessoal, eu entendi que os grandes heróis do livro são o Bruxo Taboada e a Clara, que tentaram salvar um personagem fadado a um triste fim, tentaram salvar esse personagem do seu destino. Que a Clara apareceu na vida de Gaúna 3 vezes para tentar salvá-lo. A primeira vez em 27, no baile de carnaval. Se ele tivesse ido atrás dela, teria sido a salvação dele lá atrás. A segunda vez, quando ela se casou com ele. E a terceira vez, no baile de 1930, né? Que aí foi quando ela infelizmente, ela não conseguiu salvá-lo do seu próprio destino, né? E o Bruxo Taboada avisou Gaúna várias vezes. A única coisa que você precisa fazer, criatura, é ser uma pessoa melhor. Ele falou isso em alguma página aqui, mas que eu não anotei. Ele falou isso, mas eu não anotei não, tá, pessoal? Ele falou várias vezes, você precisa... Aqui, achei. Aqui, na página 46, ele falou o seguinte, ó. Se eu quiser lembrar o que aconteceu naquela viagem, o que devo fazer? Ele fala, tente melhorar. Aí o Gaúna, tapado, né, imaturo, fala assim, mas eu não tô doente. Aí o bruxo fala assim, um dia você vai entender. Aí o Gaúna responde, é possível. Aí o bruxo fala, por que não? Se você quiser entender, torne-se bruxo. Basta um pouco de método, um pouco de dedicação, acredite, é uma experiência para a vida inteira. Então ele fala para o Gaúna, tente melhorar, melhore, seja uma pessoa melhor, né? Não fica andando com esse povo maluco aí não. Esse tal de Dr. Valerga é uma má influência para você. E sim, ao final do livro ele se mostra, desde o início do livro, na verdade, ele se mostra um bocó, né? Um bonzão. E no final do livro isso se confirma, né? É o típico cara do que você sabe com quem você está falando, né? Aquele arrogante. Então, o Taboada e a Clara tentam alertar o tempo todo para Gaúna sair dessa vida, sair dessas companhias, né? Para tentar melhorar, andar com pessoas melhores. Porque senão ele vai estar fadado ao seu destino de morrer. E é isso que acontece. Então, pessoal, eu não sei se eu viajei muito assim nesse livro, mas eu sei que com essas conclusões que eu tirei, eu achei que o livro foi fantástico. Porque ele dá uma... Por que eu tô de lado? Não sei. Porque ele dá uma guinada assim na história, no meu entendimento. Eu sei que esse livro tem várias interpretações. Um monte de gente vai concordar comigo, um monte de gente não vai concordar comigo, tá? Mas essa é a minha interpretação como leitora. Leitora Isa, e não especialista em nada de literatura, muito menos em obra de Bioy. Eu sei que tem muitas coisas filosóficas aqui que eu não entendo e com certeza eu não pesquei, justamente por eu não ter essa intimidade com a filosofia, né? Então eu acho que talvez para quem tenha esse conhecimento, essa bagagem mais filosófica, a leitura possa ser ainda mais profunda e tenha outros significados, tá? Mas a interpretação que eu fiz desse livro foi essa, e eu simplesmente achei fantástico, porque o livro começa te contando uma coisa, te faz esperar uma coisa, o desfecho do livro me deu uma outra coisa, e quando eu parei para pensar no livro, ele me fez eu pensar em outra coisa, e que para mim fez muito sentido. Então, muito obrigada aí a Tag, principalmente, por mandar esse livro para minha casa, apesar de eu já ter em casa aqui uma outra edição, eu não sei quando eu ia ler, então simplesmente pela Tag mandar, e por ser uma indicação do meu queridinho Javier Cercas, eu fiquei com muita vontade de ler, né? E eu li, então muito obrigada aí a Tag, massa, valeu Javier Cercas por colocar esse livro no meu caminho neste momento. Eu adorei, eu gostei muito, muito mesmo. Eu espero que vocês também tenham gostado, tá? Então tá bom, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir. Um beijo, até os próximos vídeos. Tchau!